Nájila Trindade Mendes de Souza, a mulher que acusa o jogador Neymar de a ter estuprado. Ela deu uma entrevista para o Roberto Cabrini, com exclusividade para o SBT, e um trecho dessa entrevista foi exibida agora há pouco no SBT Brasil. Foi aproximadamente ali 8 minutinhos de entrevista, a completa vai ser exibida na segunda-feira, mas ela revelou detalhes que impressionam. Inclusive a matéria da Folha de São Paulo aí, a manchete diz o seguinte, olha, mulher diz que Neymar ignorou o apelo e forçou ato sexual sem camisinha. A entrevista que ela deu, que inclusive esse é um print da entrevista, ela estava sentada, vestida dessa maneira, respondendo as perguntas, olhando no olho do Cabrini. Essa entrevista, ela é de fato impressionante, ela é de arrepiar. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui, o SBT já deve ter publicado lá no canal deles do YouTube, do jornalismo. Eu coloco o link aqui na descrição assim que eles publicarem, se já não tiver publicado, já tá aí. E a gente não pode exibir aqui, claro, infelizmente, né? Mas os detalhes impressionam, porque ela vai relatando que ela de fato foi para Paris, né? Para o local lá, o hotel, enfim, encontrou com o Neymar e a intenção dela de fato era ali ter relações sexuais com o Neymar. Mas que o Neymar chegou muito alterado, que inicialmente eles começaram a ficar. Ela percebeu que ele estava alterado e aí ela falou que iria tentar manejar a situação ali pra ela, de fato, conseguir matar o desejo dela e também o desejo dele. Só que quando as coisas começaram, o Neymar foi agressivo e começou a machucá-la. Foi aí, e esse é um momento muito, muito duro da entrevista, que eu inclusive fiquei arrepiado, é o momento em que ela começa a relatar com detalhes que ele não tava com camisinha, parece que ele tava alterado, bêbado, sei lá, ela não menciona isso, mas ele tava muito nervoso, ele não tava com camisinha e ela teria falado que sem camisinha ela não faria e que só ficaria ali nas carícias e tal, não sei o que. E o Neymar não teria respondido e começado a praticar ato sexual com ela e continuando com as agressões. Isso tudo é o que ela disse na entrevista. E outro trecho também que chama muita atenção, se você não assistiu, enfim, mas que eu também fiquei bem impressionado, foi a questão do Roberto Cabrini perguntar para ela sobre as dívidas financeiras para ela aqui no Brasil, sobre a questão dos advogados também, né? Por que o advogado não teria deixado ela prestar depoimento, por que teve a história do advogado procurar o pai do Neymar, sondar ele, o lance do dinheiro também que começou a mídia comentar aí, e também o fato dela ter uma dívida de mais de 20 mil reais aí em jogo e as pessoas começarem a utilizar esse fato, olha que loucura, começaram a utilizar esse fato como argumento para que ela tenha feito a denúncia, né? Como se de fato ela não tivesse nenhum outro motivo por trás. Mas enfim, fato é que ela relata as agressões. Teve um vídeo, uma foto na verdade, que foi divulgada pelo Cidade Alerta. Eu não tenho essa foto aqui agora, mas que mostrava ali supostamente os dois discutindo e tal. E ela falou que depois que o Neymar começou a praticar ali o ato sexual com ela sem ela querer, sem ela consentir, e ela pediu pra parar, ela se virou, provavelmente tentando tirar ele de perto ali, e ela teria saído. A partir daquele momento, ali eles não tiveram mais nenhum contato. O Roberto Cabrini, inclusive, pergunta por que ela trocou mensagens com ele depois e tal, e aí ela meio que deu uma desviada nas respostas, mas depois ela retomou dizendo que inicialmente ela não tinha assimilado o que tinha acontecido, porque ela queria e tal, ela ficou meio confusa, e depois caiu a ficha dela que ela havia sido estuprada aí, segundo a própria na entrevista. É muito complicado, muito complexo, eu queria muito saber a sua opinião aí nos comentários, deixa aí o que você achou dessa entrevista, que é uma entrevista muito, mas muito impressionante mesmo, que o Roberto Cabrini fez com esta mulher aí, e você vê as manchetes que já aparecem aí da Folha dizendo, mulher diz que Neymar ignorou apelo e forçou ato sexual sem camisinha, né? Ó, a matéria diz ainda, ó, a mulher que acusa o Neymar de abuso sexual afirmou ter sido vítima de agressão e estupro no quarto do hotel em que estava com o jogador em Paris. Nájila Trindade Mendes de Souza deu entrevista para o SBT nessa quarta-feira. Aí, ó, umas aspas, isso é transcrito exatamente o que ela falou. Eu fui vítima de estupro, agressão juntamente com estupro. Nájila afirmou que alertou o Neymar que não queria ser penetrada pelo jogador, já que ele estava sem preservativo. Ela disse que o atleta da seleção brasileira a agrediu e ignorou os seus apelos. Olha que loucura isso, né, gente?
Aí o texto diz mais, ó, é a primeira declaração pública da suposta vítima desde que o caso veio à tona, no sábado, dia 1º. Ela contou ter feito contato com o Neymar por meio das redes sociais, foi pelo Instagram, e até que apareceu o convite para ir à capital francesa. O Neymar bancou tudo para ela ir para lá, tá? A modelo, aí tem o trecho, né, um print da entrevista. Eu conversei com ele com intuito sexual, era um desejo meu, ficou claro para ele isso, e ele perguntou quando eu poderia ir. Disse no momento que não podia por questões financeiras e também pela questão da agenda do trabalho, daí ele sugeriu que ele podia resolver isso. Ou seja, os dois queriam, mas no momento ela percebeu que ele estava alterado, e aí a agressão, tudo isso, ela falou que não queria mais e ele não parou. Em resumo, foi basicamente esse o teor das respostas dela na entrevista ao Cabrini. A gente continua acompanhando e traz em detalhes para você aqui no FH.